O Edilson fez uma boa colocação, e para mim é muito simples, demonstra a vitória insofismável das armas assimétricas, foguetes, mísseis e drones. Países com uma profundidade estratégica muito maior, como a Ucrânia, por exemplo, diante de um adversário que tem essas armas em grande quantidade, não estão tendo a menor chance. Israel, eu insisto, Israel está numa sinuca de bico, o país é muito pequeno. A verdade é que o Irã ainda não atacou para valer. Se o Irã, ou mesmo o Hezbollah, porque o Hezbollah tem uma quantidade, estima-se que ele tem uma quantidade muito grande de mísseis balísticos. Não são apenas foguetes burros de estilo Katyusha, são foguetes balísticos, mísseis balísticos, não foguetes. Se eles atacarem para valer, é fácil imaginar que algum alvo de grande valor estratégico vai ser atingido. Se é que já não foi, e nós é que não sabemos, porque Israel impôs censura militar, né? A gente não fica sabendo o que Israel realmente está fazendo, o que realmente está acontecendo. Por exemplo, todos os informes que chegam do sul do Líbano, Israel tem sido enfrentado pelo Hezbollah. Todos. Israel só está tendo ferido. O Hezbollah destruiu... Não dá para acreditar, né, Paulo? Então, Israel destruiu 5, 6 MBT, perdeu 5, 6 MBT. Teve uma base de campanha atingida por mísseis, minas, artilharia, seja lá o que for de engenhos explosivos. E só está tendo ferido. Vai ser a primeira vez numa guerra que acontece isso, hein? Usa artilharia contra o adversário, só tem ferido. E intoxicação alimentar. Isso, intoxicação alimentar, verdade, exatamente. O fato é que a situação está muito complicada, a gente tem que avaliar o quadro mais amplo, conforme nós temos falado há muito tempo sobre isso, e o quadro mais amplo, a não ser que Israel receba um baita de um apoio estratégico dos Estados Unidos, que é o único país que tem condições de ajudar Israel, o tempo joga contra Israel. O tempo está jogando contra Israel. O Irã tem muitas vantagens estratégicas, a distância, o tamanho do território, a população, as táticas, as armas assimétricas estão disponíveis em imensas quantidades, tanto do lado do Irã quanto dos seus proxies. Israel pode ser atacado de mais de uma frente, ele pode ser atacado do território iraniano, ele pode ser atacado do território iraquiano, ele pode ser atacado do Líbano, ele pode ser atacado da Síria e ele pode ser atacado do Iêmen. Ou seja, tem vários frontes que podem desgastar as defesas de Israel, que aí vai ao encontro do que o Albert falou. É número contra número. Se houver um ataque de saturação, é pouco provável que Israel consiga repelir. Então, estrategicamente, é muito complexo, é muito difícil a situação de Israel. Eu sei que a propaganda diz o contrário, né? Mas é só propaganda, gente. Guerra não se ganha só com propaganda. E aí vem a questão, além da importância da assimetria, das armas assimétricas, quando você tem adversários para os quais propaganda midiática não tem grande resultado, o jogo torna-se muito mais difícil. Por exemplo, a Rússia está sendo atacada por uma guerra de propaganda maciça desde o primeiro dia da guerra. Não faz a menor diferença para os russos. Nenhuma. Não muda em nada a tática, a estratégia. O Irã é a mesma coisa. O Irã está sob embargo há quantas décadas? O Irã foi transformado num inimigo perigosíssimo há quanto tempo? Não faz a menor diferença, você não vai ganhar a opinião pública desses países. Eu estou comentando isso porque eu li alguma coisa que o ataque de Israel, planejado, não foi feito ainda, se é que vai ser, contra o Irã, ele é para forçar uma mudança de regime. Gente, vocês acham mesmo que vai conseguir mudar o regime iraniano com ataque? As chances de acontecer exatamente o contrário são enormes, e eu gostaria de lembrar um exemplo histórico envolvendo o próprio Irã. Quando Saddam Hussein atacou o Irã em 1980, foi para mudar o regime do Irã. E o Irã estava muito mais fraco do que está hoje, gente. Muito mais fraco.
E foi um ataque, como o comandante falou, um ataque com tropas no chão, com soldados em ação no chão, com artilharia de campanha, usando armamento pesado. Não deu certo. Por que dará certo? Eu me questiono e compartilho com vocês esse questionamento. Por que dará certo agora ataques aéreos e ataques de mísseis? É isso. Paulo, há quantos anos Coreia do Norte e Cuba estão sob sanções? Exatamente. Muito tempo. Muito tempo. Não vai fazer diferença. Sinceramente, gente, essa guerra de narrativas, ela tem só uma finalidade: enganar a opinião pública do Ocidente para fazer com que ela permita que o establishment continue metendo a mão no pote, desviando dinheiro e alimentando um sistema corrompido. É disso que se trata. Isso está acontecendo na Ucrânia e está acontecendo agora em Israel. Porque tem um fator geoeconômico. Ontem eu tive o prazer de estar no canal do Lineker, eu falei bastante sobre isso, junto com o Lineker. Tem um fator geoeconômico envolvido nesse conflito todo no Líbano e em Gaza, que é o gás, é a questão do gás. Israel está lutando para ter supremacia na exploração do gás. O Edilson acho que pode falar com mais propriedade do que eu, mas existe uma parceria entre grandes empresas de petróleo ocidentais e algumas casas reais árabes para a exploração daqueles ativos ali em Gaza e no Líbano. O Hezbollah está sendo simplesmente... O problema de Israel com o Hezbollah, gente, é que Israel não vai respeitar o contrato que firmou com o Hezbollah há 3 anos sobre a exploração de gás. O resto é cortina de fumaça para enganar os incautos. Infelizmente, está tendo um custo humano gigante, né? Porque os palestinos estão sendo massacrados por conta disso, né?